Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis, hoje é 27 de setembro de 2024, e nesse horário nós estudamos essa obra, O Livro dos Médiuns, essa publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando a parte primeira, capítulo 4, dos sistemas. E nós estamos estudando o item 46, que trata do sistema pessimista, diabólico ou demoníaco, né? Olha o nome. Porque isso aqui é interessante o seguinte, é que a equipe do Projeto Manuel Filomeno de Miranda pegou esses itens do capítulo 4, né? E organizou por sistemas. Então, ele tem o sistema sonambúlico, tem vários tipos de sistema, pessimista, doutrinário. Então, eles organizaram as perguntas do sistema pessimista, botaram para a gente que buscando, a gente lê elas juntos. A do outro sistema também, porque o Kardec ele deixou as perguntas mais ou menos misturadas. Botou o sistema doutrinário, depois botou o sistema pessimista, depois ele botou do doutrinário, e eles aqui organizaram as perguntas por sistema. Por isso que a gente vai perceber que a gente está estudando fora da ordem. De repente, da 47 pula para 50, mas depois você volta a 48, 49. Então, a gente está estudando por sistemas as perguntas. E esse sistema pessimista, diabólico ou demoníaco, ele é o sistema, ele constitui um gênero isolado, em verdade não se trata de uma negação, é mais uma interpretação de pensadores vinculados às religiões tradicionais, que assim se expressam. Os fenômenos são reais, procedem de seres inteligentes, porém, esses seres têm uma natureza diabólica. Então, eles reconhecem que existe um intercâmbio, mas acham que intercâmbio de natureza diabólica, pois somente o diabo e seus asseclas podem se comunicar diretamente com as criaturas. É assim que eles pensam, né? Mas antes da gente iniciar, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. E mais uma tarde de estudos, e com certeza isso tem muito nos ajudado. Que o Senhor nos ampare e continue nos amparando ao longo das nossas vidas, nos ajudando, né, nesse trabalho. Eu posso dizer para vocês que, para mim, hoje, ajudou muito. Porque quem for bom observador vai perceber que no início da aula do livro Conversando com os Espíritos, eu estava bem caidinha, né? Eu estava realmente bem caída, né? Não estava lá muito legal, não. E agora você já está até linda, sorrindo. Eu tô muito boa. E vou ficar melhor ainda até o final. Isso graças à ajuda deles e à minha aguinha, que eu não paro de beber. Tomei uma garrafa toda no outro estudo. Agora já enchi, já estou com a outra. E assim vai. Então, é graças à água fluidificada e à bênção dos amigos, porque senão não, Até o teu semblante mudou. coisa ficava complicada, né? Mas é assim que tem que ser, é assim que vai. Como diz uma amiga minha, dessa vez vai, nem que seja arrastado. Vai do jeito que pode ir. Então, eu só tenho a agradecer mais muito a Deus e aos amigos espirituais, né? Bem, nós já estudamos a questão 46. Hoje, nós vamos dar continuidade a 46, só que nós estamos aqui no 1, 2, no terceiro parágrafo, quando ele diz assim: sem dúvida, entre os espíritos, há os muito maus, e que não valem mais do que os chamados demônios, por uma razão bem simples: a de que os homens muito maus, que pelo fato de morrerem, não se tornam bons. Por isso que no plano espiritual tem espírito muito, 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 muito mal. Porque esses muito, muito, muito maus encarnados morrem e vão para o plano espiritual.
E quando eles vão para o plano espiritual, eles não deixam de ser muito, 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 muito mal. Entendeu? Por isso que ele diz aqui, né? Por uma razão bem simples. Por que tem tantos espíritos maus? Porque há muitos homens maus na Terra e, quando eles morrem, não se tornam bons, continuam maus, né? Aí eles assim, a questão está em saber se só eles, os espíritos maus, que eram maus quando estavam na Terra, se só eles é que podem se comunicar conosco. Porque por esse sistema pessimista, diabólico, demoníaco, só os espíritos maus podem se comunicar. Então ele quer saber, o Kardec quer saber isso. Vamos ver se é isso mesmo? Se só os espíritos maus podem se comunicar conosco. Aos que assim pensem, dirigimos as seguintes perguntas. Então, o Kardec fez um monte de pergunta para saber se é verdade que só os muito maus é que podem se comunicar conosco, homens da Terra, homens encarnados. Então, a primeira pergunta: há ou não espíritos bons ou maus? E maus? Então, são as perguntas que o Kardec vai fazer para esse grupo que acha que só os maus podem se comunicar. Segunda pergunta: Deus é ou não mais poderoso do que os maus espíritos? Ou do que os demônios, se assim lhe quiser de chamar? Porque tem, né, até umas histórias, uns filmes assim, né, quando a gente vê, a gente fica assim, meu Deus do céu! Esses filmes assim, tipo Exorcista não, que o exorcista no final ainda resolve o problema. Profecia, quem assistiu às profecias, né? Tem profecia um, 2, mas o tradicional mesmo é profecia um. E, pelo que você vê naquele filme, Profecia um, o mal vence, né? O mal vence. Então, Bebê de Rosemary, lembra? Que é um clássico, né? Bebê de Rosemary. Então, isso aqui, Deus é ou não mais poderoso do que os maus espíritos? Ou do que os demônios, se assim lhes quiser chamar? Terceira, ao afirmar que só os maus se comunicam, é dizer que os bons não podem fazer. Sendo assim, uma de duas: ou isto se dá pela vontade ou contra a vontade de Deus. Né? Se só os maus podem se comunicar e os bons não podem, isso só pode se dar pela vontade ou contra a vontade de Deus. Agora, se você disser que é contra a vontade de Deus, aí complica, né? Aí dá uma complicação danada. Se você disser, não, ele se comunica contra a vontade de Deus, eu digo, aí você, opa, 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 quer dizer que o mal se comunica contra a vontade de Deus? Aí vem aquela perguntinha chata: Deus não tem poder para impedir? Né? São perguntas que a Kardec vai fazendo. Se contra a sua vontade, o mal se comunica contra a vontade de Deus, é que os maus podem mais do que ele? Os maus podem mais? Adoraria ver essas perguntas para um cara fanático. Adoraria estar escutando as respostas. É que os maus podem mais do que ele? Ele é Deus. Se por vontade sua, por vontade de Deus, por que em sua bondade não permitiria a ele que os bons fizessem o mesmo para contrabalançar a influência dos outros? Olha como Kardec só fazer pergunta. Ele não está respondendo, ele só está perguntando. Quarta pergunta: que provas podeis apresentar da impossibilidade em que estão os bons espíritos de se comunicarem? Por que, então, se é bom espírito, vamos arrebentar, né? Por que Francisco de Assis está impedido de se comunicar? Ô, Rose, essa pergunta coloca em xeque o sistema, né? Tudo, Essa per... não é? Que prova podeis apresentar da impossibilidade em que estão os bons espíritos de se comunicarem? Nesse rol dos bons espíritos, bota Jesus, tá? Bota Jesus, não é? Jesus, Maria de Nazaré, toda a turma, bota todo mundo. Jesus também.
Aí continua Kardec, a quinta. Quando se vos opõe a sabedoria, quando se vos opõe, quer dizer, quando se vos é contra. Então, isso que ele está dizendo. Quando vocês são contra a sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio usa de todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos, com efeito, haver espíritos hipócritas, que dão à sua linguagem um verniz de sabedoria, mas admitis que a ignorância pode falsificar o verdadeiro saber e uma natureza má imitar verdadeira virtude sem deixar vestígio que denuncia a fraude? Então, ele está dizendo, a gente sabe que tem muito espírito hipócrita, vigarista, podemos, vamos dizer assim, falsificador, tudo que tem de ruim aqui tem lá do plano espiritual, que são os sujeitos que desencarnam e vão para lá, certo? Agora ele diz o seguinte, será que essa falsificação é tão bem feita que não deixa vestígio? Que os bons não conseguem perceber? Tipo assim, será que existe crime perfeito? É isso que ele está querendo saber. Outra, se só o demônio se comunica, sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, se Deus pudesse ter inimigo, né? Por que recomenda que se ore a Deus, que nos submetamos à vontade de Deus, que suportemos sem queixas as tribulações da vida, que não ambicionemos as honras nem as riquezas, que pratiquemos a caridade e todas as máximas do Cristo, numa palavra, que façamos tudo o que é preciso para lhe destruir o império dele, demônio. Se tais conselhos, o demônio é quem os dá. Forçoso será convir em que, por muito manhoso que seja, bastante inábil é ele, fornecendo armas contra si mesmo. Por quê? Se só o demônio se comunica, e as comunicações que chegam para a gente dizem para a gente fazer o bem, praticar a caridade, amar os nossos inimigos, então o demônio que está falando tudo isso para a gente? Porque as comunicações que chegam, né, dos bons espíritos, dos que se dizem bons espíritos, que diz que é demônio. Então, uma comunicação de Emmanuel, de Dr. Bezerra, de Joana de Ângeles, dizendo para a gente amar os inimigos, fazer o bem. Se é demônio, que demônio é esse que está falando coisas boas para a gente? Está tentando contra, está jogando contra o seu próprio time? É isso que cada um está querendo saber. Aí tem uma notinha aqui. Alberto, essa notinha. Esta questão. Eis esta questão foi tratada em O Livro dos Espíritos, números 128 e seguintes, mas com relação a este assunto, como acerca de tudo o que respeita à parte religiosa, recomendamos a brochura intitulada Carta de um Católico sobre o Espiritismo, do Dr. Grand, ex-cônsul da França, à venda na livraria tal, bem como a que vamos publicar sob o título Os Contraditores do Espiritismo, do ponto de vista da religião, da ciência e do materialismo. Kardec aqui está até dizendo que ele ia publicar um livro sobre isso, né? Eu acho, não tenho certeza, que esse seria o que é o Espiritismo, né? Esse livro que ele está falando aqui. Então, agora, outra pergunta. Eis que os espíritos se comunicam, é que Deus o permite. Em presença das boas e das más comunicações, não será mais lógico admitir-se que umas Deus as permite para nos experimentar e outra para nos aconselhar o bem? Porque tem mensagens que realmente são problemáticas. Deus permite para nos experimentar, para ver se a gente é capaz de discernir o bem do mal, né? Agora, outras são boas. Deus está nos mandando para aconselhar. Por que essas boas podem ser do demônio? Estranho. 8.
Que direis de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos e que o afastasse de si? Quer dizer, que Deus é esse, que Deus não é nosso pai, que deixa o filho dele à mercê de exemplos maus, de conselhos maus, e que afasta esse filho de si, que o privasse do contato com as pessoas que o pudessem desviar do mal. Ser-nos alícito supor que Deus procede como um bom pai, não procederia? Olha aqui. Quer dizer, Deus age como um bom pai, não procederia? E que, sendo ele a bondade por excelência, faça menos do que faria um homem, que um pai aqui da terra aconselha seu filho a se afastar do mal, né? Dos amigos que não são legais, pede para ele ficar sempre próximo à família, e Deus ia dar conselho mais fraco, diferente do que o pai da terra dá? Que Deus deixaria o filho dele assim? Tá aí, gente, pode fazer o que quiser com o meu filho? Pergunta 9. A igreja reconhece como autêntica certas manifestações da Virgem e de outros santos, em aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Olha aí as revelações de Maria, não é lá para os menininhos lá de Nossa Senhora de Fátima, e outras. E daí, como é que fica isso? Vocês estão dizendo que só o demônio pode se comunicar. Mas Maria, Francisco de Assis, Santo Antônio deixaram tanta comunicação que a igreja reconhece. E aí, como é que fica isso? Então é tudo demônio? A igreja está reconhecendo mensagem do demônio? É isso que vocês estão dizendo? Que isso é tudo demônio? E se a igreja reconhece essas comunicações, então a igreja está reconhecendo comunicação do demônio? Então, Kardec, né, coloca aqui 9 perguntas que dá um nó na cabeça desse povo, que acha que só se comunicam os demônios. Agora, vamos ver o que Kardec vai dizer. Acreditamos que algumas pessoas hajam professado de boa fé essa teoria, né? Então, ele diz aqui, acreditamos que algumas pessoas hajam professado de boa fé essa teoria, mas também cremos que muitas a adotaram unicamente com o fito objetivo de fazer que outras fugissem de ocupar-se com tais coisas, pelo temor das comunicações mais a cujo recebimento todos estão sujeitos. Então, eles acham que essa teoria foi criada para afastar as pessoas desse negócio de intercâmbio espiritual. Porque eles achavam que essas pessoas, por não estarem bem preparadas, poderiam se deixar levar pelas comunicações mais. Até aí tu entende, ó, não vai lá não, que ali vem mais comunicação má do que boa. Então, você pode se deixar influir. Mas com isso, eles acabaram negando as comunicações boas, né? Dizendo que só o diabo se manifesta, quiseram aterrorizar, quase como se faz com uma criança, a quem se diz, não toque nisso porque queima. A intenção pode ter sido louvável, porém o objetivo falhou, porquanto a só proibição basta para excitar curiosidade. Lembra quando mandaram queimar os livros de Kardec? O pessoal ficou assim, né? Aquele evento lá da queima dos livros. Eu falei até nisso essa semana. Aí, ó, não podem ler os livros de Kardec, porque livro é tudo do demônio. Fizeram aquela cerimônia, né, em Alto de Fé de Barcelona, né? Fizeram que a Igreja Católica Espanhola é muito ligado ainda à Inquisição. Apesar de o negócio ser em 1865, e a Inquisição ter terminado em 1834, mas a igreja ainda era muito ligada à Inquisição. E aí, o que aconteceu? Quando o fogo foi diminuindo e o padre foi embora, um monte de gente se atirou das fogueiras
porque ainda teve livro que não chegou aqui, eu tenho uma parte. Porque sabe como que o povo é curioso, né? Ó, não mexe ali, não, que ali tem um negócio que é proibido, aí fica todo mundo assim, né? Não mexe ali, tá. Aí fica todo... Quando quem mandou vai embora, o pessoal corre lá. O povo é curioso. Quando o padre foi embora, um monte de gente se atirou na fogueira para ver o que era aquilo. Porque não tem aquele negócio que diz que o proibido que é bom? Todo mundo correu, pegou. Aí Kardec vendeu mais livro do que antes. Tanto que o Espírito de Verdade falou para Kardec. E Kardec, que negócio é esse? Eu vendo o livro para o Lachatre, né? Eu vendi aquele que era o livreiro, vamos dizer assim, de Kardec, né? Eu vendi o livro. O pessoal lá da Espanha comprou. Bom, vou perder o dia. Kardec ficou chateado. Ele queria já resolver o negócio. Pô, que negócio é esse? Que direito tem de pegar o meu produto e tacar fogo? Os filhos da minha família, não, deixa. Eles não sabem, mas eles estão fazendo uma tremenda propaganda do espiritismo. Não vai, não. Kardec começa, tá tudo bem. Não diga por isso, não. Deixa para lá. Foi o feitiço virou contra o feiticeiro. Que o pessoal avançou na fogueira, pegaram os livros que não tinham se queimado, e o que queimaram é que o pessoal comprou. Kardec vendeu mais livro do que antes. Foi uma tremenda propaganda do espiritismo. O Alto de Fé de Ô, Barro. Rose, Vai. desculpa, você pode me localizar onde está o estudo? Que eu estou perdida aqui. Estou no Livro dos Médiuns. A questão é 46, 46. Você pula umas 2 folhas. Aí você vai ver assim. Achou a questão 46? Achei. Aí vai estar lá, pergunta 1, 2, 3. Vira aí uma folha. Viu esses números? 1, 2, 3, Vi, 4, 7, 8, sim. 9. Debaixo do nono, começa assim: acreditamos. Ah, já encontrei. Obrigado, Rose. Eu vou ler de novo. Acreditamos que algumas pessoas acham professado de boa fé essa teoria de que todo mundo se comunica demônio. Mas também cremos que muitas adotaram unicamente conflito com o objetivo de fazer que outras fugissem de ocupar-se com das coisas, pelo temor das comunicações mais, a cujo recebimento todos estão sujeitos, dizendo que só o diabo se manifesta. Quiseram aterrorizar, quase como se faz com uma criança, quem se diz, não toque nisso porque queima. Não, eles não proibiram por maldade, proibiram porque tinham medo que as pessoas se deixassem levar pelas comunicações ruins. Mas, com isso, eles também afastaram as pessoas das boas comunicações. Então, eles aqui, a intenção pode ter sido louvável, porém o objetivo falhou, porquanto a só proibição, é o que eu estou falando do Alto de Fé de Barcelona, basta para excitar a curiosidade, e bem poucos são aqueles a quem o medo do diabo tolhe a iniciativa. Falou que é proibido, o povo já começa a olhar para um lado, olhar para o outro, né? O proibido negócio aí desse bom, né? Proibiu, todos querem vê-lo, quando mais não seja para saber como é feito. E muitos espantados ficam por não acharem tão feio como imagina. Quando diz assim, ó, não vai lá que o diabo está lá, e o pessoal, opa, eu nunca vi o diabo. Eu quero ver como é. Será que é vermelhinho mesmo? Será que tem chifrinho? Será que na ponta do rabinho dele tem um triângulo? Será que ele é tão feio como o pessoal pinta por aí? Aí todo mundo quer saber como é o diabo é, até para ver se ele é tão feio como imaginam. Nós somos assim, né? E não se poderia achar também outro motivo para essa teoria exclusiva do diabo? Gente há para quem todos os que não são do mesmo parecer estão em erro. Tem gente que é assim, né? Se não faz como eu gosto, se não pensa como eu penso, está errado. Tem gente que é assim. Ora, os que pretendem que todas as comunicações provêm do demônio não serão a isso induzidos pelo receio de que os espíritos não estejam de acordo com eles sobre todos os pontos, mas ainda sobre os que se referem aos interesses deste mundo,
do que sobre os que concernem as do outro. Então, de repente, a pessoa diz assim, não, eu só não quero que ninguém veja nada diferente do que eu faço, do que eu mostro e do que eu digo. Porque vai que eles vejam o outro lado e achem que o outro lado é mais interessante do que aquilo que eu estou mostrando. Eu vou perder a minha plateia. Então, proíbe, entendeu? Para o pessoal não ver o outro lado. Eu acho que tem um filme que mostra isso. É muito interessante. Daqui a pouco eu vou me lembrar. Que mostra isso muito interessante. Que é tudo proibido, 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 e, de repente, a coisa se revela. Ah, lembra aquele filme que era um Big Brother? Que foi o primeiro que apareceu no Big Brother? Esqueci o nome agora. Que o rapaz ele é preso num lugar desde que ele é criança. E toda a vida dele é filmada. Tudo é apresentado para ele, daquele jeito. É um filme que foi muito famoso, ganhou Oscar e tudo mais. É com Jim Carrey. Jim Carrey. É com Jim Carrey. É um filme que é um grande Big Brother. Essa criança, não sei por que cargas d'água, ela é mantida num lugar que é como se fosse uma cidade, onde todo mundo ali está representando um papel. Ele é filmado às 24 horas, desde pequenininho, até se tornar adulto. Vai chegar um momento que ele começa a desconfiar que tem alguma coisa errada. Ele tem até uma noiva, tá? Ele está até para se casar com essa noiva. Mas tudo ali é fantasia, tudo ali é forjado. Até a noiva dele, ela é uma atriz que finge ser noiva dele, inclusive vai casar com ele, e tudo é feito assim, para que ele não veja ele não veja a verdade. Deixa eu até ver se eu consigo. Esse filme é muito interessante. Eu sei qual é o filme, mas não sei qual é o nome, mas eu sei qual é o filme. O Show de Truman. O Show de Truman. Tá? O Show de Truman. Assista esse filme. Tem outro também, que é aquele filme, não sei o que lá do futuro. Como é que escreve, Rose? O Show de Truman. Deixa eu colocar aqui. O Show de Truman é o show, S-H-O-W, de Truman, T-R-U-M-A-N, o Show de Truman. Truman, T de tatu, R de rato, U de uva, M de mamãe, A de água, N de navio. É bem simples, né? É como se fala, tá? E outro também é um filme de ficção. É um filme de ficção. Até com aquele Arnold Schwarzenegger, que ele ele era um cara, ele tinha uma noiva, e o pessoal era bem revolucionário, era uma época futurista. Ele sofre um acidente, e ele tem amnésia. Então, eles criam toda uma situação. Terminador do Futuro. Não, não, não é o Exterminador do Futuro, não. Esse não? Não, é um filme também. Aí quase que eu vejo, o Exterminador do Futuro. Eles fazem um clone dele, não fazem um clone? Não, esse filme, aí ele passa a viver uma fantasia. Ele é casado, a mulher também faz parte dessa. É como se fosse uma grande empresa. E ele tem uma vida, ele trabalha numa obra, vai para casa. A esposa, um dia ele vai fazer um tratamento que, não sei por cargas d'água, que ele vai fazer esse tratamento, e esse tratamento desperta a mente dele. Então, é aquela coisa, ele vive uma realidade que é falsa. É igual o Show de Truman. E no Show de Truman, você vê isso até com mais força. Tudo é feito para impedi-lo de encontrar a verdade. Tudo é feito. Então, é um Big Brother que dura anos, porque quando ele foi para lá, ele era bebê. E agora ele já estava com os 35 anos.
Isso aqui, esse filme é que inspirou os Big Brothers aí. Então, a vida dele é o Big Brother, desde pequenininho, entendeu? Tudo para a vida dele é maravilhoso, tudo dá certo, tudo é sensacional, e ele não desconfia. Até que um dia acontece alguma coisa que eu não me lembro bem, e ele começa a achar estranho. E aí ele começa o quê? A observar, o que antes ele não observava. Ele começa a observar e ele começa a ver que tem uma pessoa que está sempre nos mesmos lugares, que seriam aqueles que estão vigiando eles. Então ele começa a perceber que, de repente, aquelas mesmas pessoas aparecem. Entendeu? E ele começa a ver que aquele mundo que ele vivia era falso. E aí ele começa a fazer coisas para provocar, entendeu? A ser contraditório. E aí é um desespero total. Até que um dia ele consegue fugir da bolha. E ele encontra o mundo real. Ele encontra o mundo real. E ele percebe que tudo aquilo que mostravam para ele era mentira, era uma fantasia. Ele vivia aquilo que eles queriam que ele vivesse. Então, ele não tinha direito a viver o que ele pensava. Quando ele pensava alguma coisa diferente, eles iam logo para cortar aquilo, para não deixar aquilo, entendeu? Frutificar. Eles iam e cortavam aquilo, para ele pensar, viver e fazer só o que eles quisessem. É mais ou menos isso aqui. Você tem que acreditar no que eu acredito. Não é que as pessoas fossem mais. Elas não eram mais. Inclusive, quem dirigiu o programa o tinha como filho, o amava, mas queria que ele vivesse aquela realidade. E como Big Brother, o cara ganhava dinheiro com isso também, né? Se beneficiava porque era uma plateia no mundo, que aquele Big Brother ia para o mundo inteiro. Ele tinha torcida com o Big Brother da televisão a favor dele, que sofria com ele, que chorava com ele, que ficava feliz com as coisas que aconteciam de bom na vida dele. O troço dura 35 anos. Até que um dia ele começa a perceber, ele começa a analisar, é mais ou menos isso aqui, analisar o que estavam preparando, entregando para ele, e começa a ver isso assim, tem alguma coisa aqui que está errada. Tem alguma coisa aqui que não está indo bem. Né? Ele começa a observar. A partir da observação, algo acontece, ele começa a observar, ele começa a captar algumas coisas e começa a perguntar, tipo assim, o cara quer que ele bote isso assim, e ele diz, e se eu botar assim, o que que acontece? Não, você tem que botar assim. E ele diz, mas eu quero botar assim. Aí começa o castelo de cartas começa a unir. Então é muito interessante. Tem os filmes também, tem outro também que eu gosto demais, é de ficção científica, que também é isso. Só que as pessoas, para viver num mundo maravilhoso, sem violência, sem nada, as pessoas aplicavam nas pessoas uma substância para que elas não questionassem. Mas como tem os rebeldes, sempre tem os rebeldes, você recebia aquela droga e todo dia você tinha que se aplicar, como se a pessoa diabética tem que tomar. Só que os rebeldes, um dia um cara rebelde pensou assim, o que vai acontecer se eu não me aplicar? Ele não se aplicou uma dose fazia já como que ele saísse daquela situação. E aí ele começa a perceber, opa, eu não vou me aplicar. Aí tinha que fingir que se aplicava. E aí ele convence outros a não se aplicar. Então tinha a sociedade comum, dominada, e tinha a sociedade do gueto, que não tomava, e era rebelde. É o tal do controle. São filmes que tratam do controle. É isso aqui. Né? Esse de ficção do Arnold Schwarzenegger, é esse do Show de Truman,
esse de ficção. Tem vários filmes que tratam da questão do controle. Tem aquele Minority Report também, quem já viu? Que é o controle do futuro, Minority Report também. O cara imagina o que você vai fazer amanhã, pelas cenas lá, que tem uns médiums. Eles dizem que são pessoas que têm condições psíquicas de ver o futuro. Aí o cara vem e diz, a Verinha vai fazer a besteira amanhã. Ah, vai? Então vamos congelar a Verinha aqui. Para ela não fazer a besteira que vai fazer amanhã. Como se você não tivesse livre-arbítrio de repente não fazer. E é um caso desse que bagunça tudo. É o cara que disse que ele ia fazer e na hora ele não faz. Ele volta atrás na hora de fazer. Entendeu? Só que o médico pegou quando ele ia fazer, mas não pegou ele não fazendo. O médico pegou, ele vai fazer. Aí o cara vai fazer, manda congelar. Só que na hora que ele ia matar o cara, ele parou e disse assim, não vou tirar não. Aquele famoso, não vou. Eu estava com tudo para fazer, mas não vou fazer, eu mudei de ideia. Só que eles não pegaram isso. Então, eu vou fazer uma listinha. É muito isso aqui do controle, entendeu? E tudo com boa intenção, tá, gente? Tudo com boa intenção. Então, quer dizer aqui, né? E não se poderia achar também outro motivo para essa teoria exclusiva do diabo? Gente, há para quem todos que não lhe são do mesmo parecer. Olha a questão do controle que a gente está falando agora dos filmes. Estão em erro. Então, se não pensa como eu penso, se não faz o que eu mando, se não vê o mundo como eu vejo, está em erro. É o tal do controle. Ora, os que pretendem que todas as comunicações provem do demônio não serão a isso induzidos pelo receio de que os espíritos não estejam de acordo com eles sobre todos os pontos, mas ainda sobre os que se referem aos interesses deste mundo, do que sobre os que concernem aos do outro, não podendo negar os fatos, entenderam de apresentá-los sob forma apavorante. Esse meio, entretanto, não produziu melhor resultado do que os outros. Onde o temor do ridículo se mostra impotente, forçoso é se deixem passar as coisas. Então, tudo é um controle. Eu acho que, se vocês forem por esse caminho, vai dar mal. Mas eu estou mostrando o caminho para vocês. Esse é o caminho. Vocês não têm que questionar, têm que aceitar. É o controle. Entendeu? Não, se eles forem por ali, vai que eles aceitem uma mensagem do diabo. Vai todo mundo enganar. Ué, deixa encontrar qual é a mensagem do diabo. Afinal, tu não tem que aprender? Como é que tu vai aprender se você não vivenciar a experiência? Você tem que aprender a discernir o que é bom, o que é mal. Se eu impedir você de viver a experiência, o que vai ser da tua vida amanhã? Quando eu não estiver mais aqui para te controlar. É muitas vezes a questão dos pais com os filhos, né? Quer dizer que o muçulmano que ouvisse um espírito falar contra certas leis do Alcorão, certamente acreditaria tratar-se de um mau espírito. O mesmo se daria com o judeu, pelo que toca a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, de um ouvi-los que o espírito que se comunica não podia deixar de ser o diabo, porque se permitira a liberdade de pensar de modo diverso do dele. Ora, tem que ser o diabo. Eu sou católico. Ele pensou de forma diferente de mim, que sou católico, pensou de forma diferente da Igreja Católica, só pode ser o diabo. Aí ele diz aqui, né? Aí ele diz aqui, por que se permitiria a liberdade de pensar de modo diverso do dele, acerca do poder temporal, se bem que, em suma, o Espírito não houvesse pregado senão a caridade, a tolerância, o amor do próximo e a abnegação das coisas deste mundo, preceitos todos ensinados pelo Cristo. Então, o Espírito falou tudo sobre o amor, mas em algumas coisas que a Igreja Católica prega, ele foi contrário. É o diabo. Mas e as coisas que ele falou de bem? Que ele falou do bem, como é que fica? Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, isso aqui é quando a coisa complica para muita gente, né? Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens,
E não sendo estes os homens perfeitos, o que se segue é que há espíritos igualmente imperfeitos, quer dizer, igual aos homens, cujos caracteres se refletem nas suas comunicações. Quando uma pessoa encarnada é muito desequilibrada, irada, violenta, e ela resolve escrever um manifesto, ela vai colocar o que naquele manifesto? Pensar violento dela, não vai? Vai. E quando você lê essa mensagem, você vai dizer, é o diabo. Não, é meu irmão, é meu filho que está aqui, escreveu isso, totalmente contrário aos ensinamentos do Cristo. Quando alguém da minha família, alguém muito querido, diz para mim assim, bandido bom é bandido morto. Você vai dizer assim, meu Deus, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu filho, é o diabo? Que ele falou, isso é contra o pensamento do Cristo. Aí ele morre, manda uma mensagem, bandido bom é bandido morto. É o diabo. Mas teu irmão, teu pai falou a mesma coisa com você aqui, falava todo dia a mesma coisa. E aí? Então, eles aqui, né? O que ele pensa se manifesta na comunicação. Da mesma maneira que a pessoa que conversa com você diz isso para você, o que ela está pensando está se manifestando através da palavra dela. Só que ela está encarnada. Agora, o cara que morreu também expressa o pensamento dele através do médium. Então, eles aqui, é fato incontestável haver entre eles maus, entre os desencarnados, maus, astuciosos, profundamente hipócritas, contra os quais preciso se faz que estejamos em guarda. A mesma coisa aqui na Terra. Tem espírito mau, hipócrita, vigarista, não tem aqui na Terra? Tem um monte de gente assim. E você tem que fazer o quê? Você tem que prestar atenção nessas pessoas. Não pode seguir os conselhos delas. É a mesma coisa. Mas, por que se encontram no mundo homens perversos? É isso o motivo para nos afastarmos de toda a sociedade? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 maus aqui na Terra encarnado. Então você vai fazer o quê? Vou fugir para o Tibete? Porque se tem 10 homens maus aqui na Terra, toda a sociedade terrena está perdida? Claro que não. Os maus, no momento atual, já são exceções. Ah, não, mas tem mal, então eu vou fugir. Vou morar lá no alto da montanha. Vou falar só com o passarinho. Não vou me misturar com os homens, porque os homens são maus, todos são maus. Lembra do nosso vídeo? Deve o homem se envolver com política? Quando um companheiro diz assim, eu nem botei a palavra dele, ele disse o seguinte, que na política é assim, a água pura entra no vaso sujo e a água sai suja. Ele quis dizer o seguinte, todo político é corrupto. Ele generalizou. Aí foi que o rapaz disse, não podemos falar isso. Que se um homem honesto entrar, água pura entra no vaso sujo, sai contaminada. Ele quis dizer o seguinte, todo homem honesto que entrar para a política, ele considera a política um vaso sujo. Vai se transformar em corrupto. Está errado. Está errado. Ele generalizou. O sujeito quis dizer que todo homem que se torna político se corrompe. Vocês concordam com isso? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Você estaria dizendo o quê? Se um dia eu tiver que assumir um cargo, seja político ou qualquer coisa, eu vou me transformar em corrupto. Aí foi como ele falou, eu sou honesto. Eu não vou me transformar, não vou me vender. Você estaria generalizando. E toda generalização é uma estupidez. A gente tem essa frase, né? Existe essa frase. Você não pode dizer que todo... E aí você teria que dizer o quê? Que doutor Bezerra, Caibar Schutter, Eurípides Barçanufo, todos foram políticos. Eurípides chegou a ser prefeito. Bezerra de Menezes foi vereador, foi deputado, e como ele falou,
Dizem que ele abandonou a política e seguiu o espiritismo. Não, não. Ele foi político até próximo à morte dele. Caibar Schutel foi político. E homens honestos se envolveram e muitos outros se envolveram com a política e não se tornaram corruptos. Não se tornaram. Então, a gente não pode generalizar, né? Você não pode generalizar. Você não pode dizer que quando toda a água limpa que entra não passa pelo vaso sujo se transforma em água suja. Generalização é estupidez. Né? É estupidez. Então, você não pode dizer isso. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Que toda comunicação que vem do alto é do demônio. Pessoa diferente de mim é demônio. Aí diz aqui, né? É porque tem um ou dois espíritos mandando mensagem ruim, eu vou generalizar e dizer que todas as manifestações que vêm do alto são do diabo? São ruins? Claro que não. Tem comunicações boas, mas tem comunicações também que não são boas. Por quê? Porque depende da índole do espírito que mandou a mensagem. É isso. Eu tenho é que aprender a separar o joio do trigo. Mas como isso dá trabalho, então faz o seguinte, generaliza que economiza o meu tempo. É assim que as pessoas fazem. Aí diz aqui, Deus nos outorgou a razão e o discernimento para apreciarmos assim os espíritos como os homens. Entendeu? Deus nos deu a razão, quer dizer, a inteligência e o discernimento para apreciarmos assim os espíritos como os homens. O melhor meio de se obviar aos inconvenientes da prática do espiritismo não consiste em proibi-la, mas em fazê-lo compreendido. Por isso que a doutrina diz o seguinte, e João já dizia, né? Acho que está em João, capítulo 4, deixa eu só rapidinho aqui. João, se eu não me engano, é capítulo 4. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ou é carta de João? Não tenho muita certeza, não. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Em João, capítulo 4. Ah, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Primeira carta, não é João lá de Mateus, Marcos, Lucas, João, não, tá? É primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. O discernimento dos espíritos pela fé em Jesus Cristo. Caríssimos, não teis créditos a qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus. Pois muitos profetas da mentira espalharam-se pelo mundo. Foi o que João falou. É o que a gente vai colocando aqui no final dessa questão 46. De João, né? De João, capítulo 4, versículo 1, quando ele diz aqui, Deus nos outorgou a razão e o discernimento para apreciarmos assim os espíritos como os homens. Caríssimos, observar os espíritos para ver se eles são de Deus. Né? O melhor meio de se obviar, quer dizer, de escapar aos inconvenientes da prática do espiritismo, não consiste em proibi-la, mas em fazê-lo compreendido. Fazer as pessoas compreenderem o espiritismo é a melhor maneira de você entender. Como disse João, adianta fugir dos espíritos? Não. Analisa,
o que eles estão dizendo. E aí você vai saber se eles são de Deus ou não. Se não forem de Deus, afasta-te deles. É isso que João disse. E olha, João disse isso há 2000 anos, tá? Há 2000 anos. E os espíritos da doutrina dizem o quê? Analisai as comunicações. Não aceitem tudo que os espíritos dizem. Analisai as comunicações. Aí Paulo de Tarso diz aquela: analisa tudo e fica com o que for melhor. Mas isso dá trabalho, não dá? Dá. Porque para você fazer uma boa análise, você tem que ter conhecimento. Você tem que estudar. Senão, você vai fazer assim, pelo bem, pelo mal, proíbe tudo, que aí eu não decorro perigo nenhum. Porque esse negócio de analisar dá trabalho. Dá muito trabalho. Então, proíbe tudo. Acabou, ninguém fala mais com o espírito. Resolvi o problema. Então, diz aqui, né? Um receio, um medo imaginário, apenas por um instante, impressiona e não atinge a todos. Porque tem sempre aquele que diz assim, que você diz assim, está proibido, aí ele fica assim. Está proibido. Quando vira as costas, ele vai lá para ver, que você não consegue, né, atingir a todos. A realidade claramente demonstrada, todos a compreendem. Todos a compreendem. Gente, semana que vem, a gente vai estudar a questão 50, que é 47, 48, 49, nós já estudamos. Entendeu? O Vingador do Futuro? Acho que é o Vingador do Futuro. Que é esse, né? O Vingador do Futuro. É que eu pensei naquele do robô que volta do passado, que volta do futuro, do mundo lá do futuro. Deixa eu ver aqui. Você pensou o Exterminador do Eu Futuro, pensei mas no não é, é o Vingador do Futuro. A Carla Vingador. estava certa, é isso mesmo. Eu vou fazer uma lista desses filmes e vou mandar, porque são filmes, eu gosto muito de filme, né? São filmes interessantes que você pode analisar esse troço do controle, né? Porque tem muita gente querendo controlar, não tem? Tem muita gente querendo controlar, fazer um controle, né? E a gente tem que tomar cuidado também, que nós somos assim, né? Nós também tem muita gente que gosta de controlar. E sim, Eu pensei em mãe, veio na minha cabeça, mãe. Então, semana que vem, a gente vai começar a estudar o item 50. É o item 50. Que esses outros, como eu falei, o projeto dividiu as perguntas por sistemas, para ficar mais fácil a gente compreender. Então, semana que vem, dia 27, 1, 2, dia 4, 4 do 10, a gente vai estudar o item 50. Botem aí a data. Viu como muita coisa da atualidade a gente pode aplicar nos nossos estudos, mesmo sendo de um livro de 1861? Porque esses estudos aqui de Kardec não são para aquela época, são para os espíritos. Não importa quando eles estão vivendo, são para os espíritos. E você pode aplicar isso numa série de situações. Entendeu? Então, a doutrina, que é o cristianismo redivivo, ela não é para o tempo de Jesus. Não pode ser para o tempo de Jesus, eu não estou mais lá. Então, é para agora. E eu nem posso voltar lá. Não é verdade? A gente não pode voltar para o tempo de Jesus. Porque se ela fosse só para o tempo de Jesus, estou perdida. Eu não ia aproveitar nada hoje, porque eu não posso voltar no tempo de Jesus. Então, a doutrina é para a eternidade. Aonde eu estiver, eu posso aplicá-la. Daqui a 10 anos, daqui a 500 anos, eu posso aplicá-la. Só que as aplicações serão diferentes, né? Porque a minha inteligência vai estar bem mais ampliada, ou não. Porque tem espíritos hoje aplicando ideias de há 2000 anos atrás. Ou não tem? Tem. Tem. Dente por dente, olho por olho.
lá na época de Moisés. Não tem gente fazendo isso? Tem. Não tem gente vivendo ainda a época de Moisés? Com as suas ideologias lá de 2000 anos atrás? Não tem gente hoje apedrejando mulheres? Porque elas saíram do controle do que eles estabeleceram para o comportamento padrão da mulher? Do jeito que eles apedrejavam a mulher há 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de apedrejada, né? A época de Abraão, 2.000 anos atrás, a mulher era apedrejada. Se ela fizesse algo errado, ou se alguém, mesmo ela sendo inocente, a acusasse, ela morria apedrejada. Hoje, 2024, não tem mulheres que estão sendo apedrejadas? O que é o feminicídio? Fugiu ao meu controle. Mato. Isso que eu ia falar, né, Rose? E a pedra agora é outra, né? Faca, é arma. Ainda tem a pedra, lá daqueles países lá do UAM, Afeganistão, Paquistão, UAM. Agora, aqui no Brasil também tem a pedra, que é o revólver, que é a faca. Saiu do meu controle, É. eu extermino. São Mas já tem uma luz aí no fim do túnel. Já tem uma luz aí no fim do túnel, né? Aqueles que apedrejaram, que querem continuar no controle, alguns estão sendo acusados aí de uma forma aí dura, né? bem contundente, apesar de Então, intelectual, cheio de ano títulos. passado, se eu não me engano, eu vi na reportagem aí, ou se foi no primeiro, mas acho que foi no ano passado, 800 mulheres foram vítimas de feminicídio. É um absurdo. A cada ano, por incrível que pareça, desde que isso começou a ser. Porque tem aquela coisa, né? Desde que o pessoal começa a contabilizar, então, começaram a contabilizar esse negócio de feminicídio de uns anos para cá. Fazer estatística. Todo ano ela aumenta. Todo ano ela aumenta. Esse ano parece que vai passar do ano passado. Vai ser maior o número. 2024. Mas é o quê? É o tal do controle. Sim. Então, são aqueles homens lá do passado. O cara que está matando hoje a mulher, porque não faz o que ele faz, é aquele espírito. É aquele espírito. Da época de Moisés, de Abraão. São 4, 5 mil anos. Rose, que estão tendo oportunidade agora de fazerem diferente, mas Está fazendo igual. muitos estão repetindo, porque continuam pensando da mesma É o forma. espírito que E é o feminicídio, é o suicídio, é o né? É espírito o- que 2.000 anos antes de Cristo matava, 2.000 anos antes de Cristo apedrejava a mulher, hoje, 4.000 anos depois, ele continua repetindo as mesmas atitudes. Aí você diz assim, meu Deus, 4.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo e 2.000 anos depois de Cristo, o sujeito continua fazendo a mesma coisa. 4.000 anos. E quem está matando a mulher hoje, ele apedrejou há 2.000 anos antes de Cristo, a mulher dele também. Ele está fazendo. Aí a gente diz, gente, como o espírito demora para mudar. 4.000 anos. 4.000 anos atrás. Da época de Abraão, lá da Mesopotâmia. O sujeito, passado 4.000 anos, ainda está atirando a pedra. Aí a gente diz assim, meu Deus, quanto tempo esse indivíduo vai levar ainda atirando pedra? E há de convir, né, Rose, se estamos todos nós é, visualizando essa situação, alguma coisa também a gente alguma responsabilidade também a gente Já tem aprendemos que nisso. não deve atirar pedra, e aí a gente começa a ver, não quero isso para mim, não quero isso para mim. Aí vem Jesus assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
Entendeu? A gente está naquele que largou a pedra. Deixa eu passar lá o que aqui. Não vou, não. Não vou, não. Né? Que a avó de Jesus está aqui, ó. Atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Você ainda está reverberando no seu ouvido, na sua mente, as palavras de Jesus. Aí você pega a pedra, doido para jogar. Não é só para mulher, né? Tudo. Aí quando você vai ver aquela frase, ou mantra, e deixa eu jogar. Que o mantra ficou aqui. Graças a Deus, a gente não está tirando pedra, não é porque conquistou a virtude, não. É que o mantra já está funcionando. Foi 2000 anos para... Levou lá de Abraão até Jesus, tirando pedra. Ouviu Jesus, aí levou 2000 anos para o manto, atirando a pedra e o manto. Agora, pelo menos, quando quer jogar pedra, o mantra começa. Aí tu não joga a pedra porque o mantra toca. Daqui a 1000 anos, você não vai tirar pedra, não vai ficar do mantra. Mas hoje a gente ainda precisa do mantra. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Hoje a gente ainda precisa do mantra para não atirar pedra. Quiçá daqui a 1000 anos, você não vai mais pegar na pedra e não vai precisar do mantra, porque já está interiorizado. Por enquanto ainda não está, não. Mas pelo menos o mantra toca. Você pega a pedra, mas vê o mantra e você solta a pedra. Né? Já é uma conquista, porque antes ia. Né? Então, às vezes a gente joga, quando ela é pequenininha, você ainda joga. Você ainda joga. Quando ela é maior, você já segura, já esconde a pedra, porque lembra de Jesus do teu lado falando, aí você pegou a mão, não vai dar certo. Né? Então, mas leva tempo, gente. Percebeu como leva tempo? Leva muito tempo. Para conquistar-se uma virtude, leva muito tempo. Esses irmãos que estão cometendo feminicídio são 4, 5 mil anos. Que ele... Aí, como a Denise falou, vem uma nova oportunidade, ele joga pedra. Vem outra, ele... Aí, e vai assim. A coisa vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais difícil. E tem aqueles que matam na frente dos próprios filhos, como teve semana passada. Ele matou a mulher na frente dos próprios filhos. Foi preso. Não parou para pensar, vou deixar ele preso e a mulher morta. Quem vai cuidar dos filhos? Deixou os filhos órfãos. Os filhos viram o pai matando a mãe. Os filhos vão... Aquele sentimento contra ele. Nada disso ele pensou. Ele só queria o controle. Lembra da aula do possuir de ontem? Eu quero possuí-la. Ela não quer mais ser possuída. Quer dizer, ser amada por mim, ela não quer mais. Ela não me ama mais. Ele não aceita. É o possuidor que quer possuir, quer controlar. Já que não posso, eu extermino. Não importa se tem filho, se eu vou comprometer o futuro dos meus filhos, se meus filhos vão ficar órfãos, não me interessa. Eu quero atirar pedra, como eu fazia 4 mil anos atrás. Vou me arrebentar todo, mas não interessa. Não é? E Jesus está aí. E Francisco de Assis está aí. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz e não de violência. Mas, graças a Deus, esses estudos nos ajudam a levar essa reflexão, a pensar isso, para não voltarmos a velhas práticas que só nos fizeram mal. Então, gente, nós vamos encerrando aqui, que daqui a pouco tem a nossa irradiação para enfermos físicos, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, essa oportunidade abençoada, né? De tanto aprendizado, gente. E olha, a gente tem que pensar nisso. Se isso está sendo trazido para nós, é porque nós precisamos ainda e muito. Senão estava indo para o outro, tá? Estava indo para o outro. Mas está vindo na direção certa. Veio aqui, como Deus não erra o alvo, aproveitemos a oportunidade do aprendizado. Porque a lição é para a gente. É como o pessoal diz assim, meu filho tinha que estar aqui para assistir essa palestra. Não, ele não tinha, se tivesse, ele estava. É para você.
É para você. Então, aproveite a oportunidade, né? Então, é só agradecer a Deus, só agradecer, porque eu falando também, ó, ouvidinho aqui, uma pertinho na boca. Então, ó, toma aí, aprende, aprende. Gente, tchau. Um beijo para todos. Segunda-feira a gente se vê, tá? Com muita paz, com muita luz. E com mais Foi uma. maravilhoso E com tudo. mais Só gratidão. Só gratidão. Até daqui a pouco. Tá, daqui a pouco a gente se reúne na radiação. Beijão para todos. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Daqui a 10 minutos.